Canalize na Expo Cannabis Uruguai 2022 e eu sou o Natan, fundador da Canalize, e tô aqui para contar para você tudo o que aconteceu. A gente captou umas imagens muito legais lá, mas mais do que isso, a gente conversou com muita gente. Isso fez com que a gente tivesse algumas reflexões bem importantes e criasse todo um olhar Canalize para o que foi esses dias de Expo Cannabis Uruguai e até um pouquinho mais. A gente passou mais alguns dias aqui no Uruguai, conversando com mais pessoas, cobrindo algumas das realidades de cannabis no Uruguai, e a gente quer compartilhar isso com vocês. Quando você escuta Expo Cannabis Uruguai, o que você pensa? Produtos à base de cannabis, à base de cânhamo, muita inovação? É exatamente isso que tem lá. Mas não é só isso não, nós tivemos o imenso prazer de encontrar com duas pessoas muito incríveis lá. A primeira é a Daya, da Revivid, e a gente foi conversar com ela. Elas estavam com uns stands lá, entender por que vocês vieram para a Expo Cannabis, por que vocês estão aqui marcando presença. Daí começou uma reflexão muito importante, muito interessante, né? Ela comentou com a gente sobre a quantidade de uruguaios, de pessoas que têm a cannabis tão acessível, a ponto do produto estar tão acessível e próximo, mas que a informação ainda assusta. E ela comentou de alguns casos ali de pessoas que olhavam para o stand, olhavam para alguns casos reais de pessoas que estavam se beneficiando com o tratamento de cannabis. Então, pessoas que tinham melhorias para casos como Alzheimer, epilepsia, autismo, Parkinson, e eles ficavam extremamente assustados, assim, extremamente surpresos com isso, porque não faziam ideia desse potencial medicinal e terapêutico. Dá uma olhadinha aí no que ela falou pra gente. A gente atende no Brasil milhares de crianças e temos um foco bastante grande na pediatria. A maioria dos nossos pacientes são crianças com epilepsia, com síndromes refratários. E a gente percebe que quanto mais informação e uma informação de qualidade a gente difundir, não só no Brasil, mas pelo mundo, é que a gente consegue quebrar os preconceitos. Aqui no Uruguai, apesar de já estar legalizado em nível federal, a gente percebe que fica muito para a parte do uso adulto e não tem tanta informação do uso medicinal. Você falar para isso, para pessoas que têm a possibilidade de fazer um uso legal, é super importante. Vim aqui para dar uma palestra, acabei de falar sobre os estudos dos efeitos da cannabis no Alzheimer, pensando alguns resultados no nosso laboratório em Foz do Iguaçu. Realizamos agora recentemente um ensaio clínico duplo cego, randomizado, com 28 pacientes, um grupo placebo, um grupo cannabis, de 6 meses. Então, os pacientes com placebo seguem o seu percurso natural da doença, infelizmente, e seguem progredindo com a doença de Alzheimer. A cannabis pode, nos próximos anos, ser talvez o medicamento de primeira escolha. A gente aposta nisso, no nosso grupo a gente trabalha para fazer mais pesquisa clínica, poder demonstrar o potencial da cannabis para tratar o Alzheimer. Pois é, eu não sei se você sabia, mas, por exemplo, a USP tem o maior centro de pesquisa sobre canabidiol do mundo. O Brasil está bem avançado nesse sentido. Muito orgulho de ver o Francis Ney na Expo Cannabis Uruguai, trazendo essa realidade do Brasil, esse nível bem elevado, técnico-científico, de pesquisas e estudos que a gente tem liderado. Bastante orgulhoso também que a gente tem produzido no cenário nacional. Confesso que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque conversando com o povo uruguaio, eu tive uma percepção que eu não tinha antes. Eu imaginava e idealizava que nesses lugares onde a legislação é mais flexível, onde esse debate é mais amplo, onde a gente tem uma legalização, povo, cultura e a educação acerca de cannabis seria mais difundida do que realmente eu vi. Confesso que eu fiquei bastante curioso, porque as pessoas elas realmente se impressionavam muito quando elas viam os casos reais de cannabis para fins medicinais e terapêuticos. Essa conferência que o Francis Ney trouxe, essa posição que a Daya falou do stand da Revivid, onde as pessoas chegavam, olhavam para as histórias, ficavam completamente impactadas, não sabiam disso antes. Eu falei, como é que pode, né? No Uruguai, legalizado, como é que as pessoas não sabem desse potencial medicinal e terapêutico? E eu fiquei com essa dúvida, e voltei pro Brasil com essa dúvida e falei, eu vou sanar essa dúvida, eu vou conversar com gente que eu admiro, tá ao redor do mundo vivendo e convivendo com essas diferenças culturais e com diferentes tipos de regulamentação acerca da cannabis. E eu pensei, por que será que isso acontece no Uruguai? Falar com um uruguaio que entende do assunto. E também pensei, será que isso também acontece ao redor do mundo? E fui falar com gente ao redor do mundo para entender a percepção dessas pessoas. Então, separaram alguns vídeos bem especiais pra gente, contextualizando um pouco dessa história.
a regulamentação de cannabis no Uruguai é para tirar o mercado do narcotráfico. A gente conseguiu tirar a maior parte do mercado do narcotráfico. Sim, foi a questão mais de segurança do que saúde, mas tem uma cátedra de medicina endocannabinoide no Uruguai e tem uma preocupação crescente assim, de ensinar para a gente outros valores do cannabis. A gente não sabe nem os usos, nem a conformação dos canabinoides. Tem muito o que fazer por isso. E tem que se profissionalizar e parte de algumas mudanças legais que nós estamos procurando fazer aqui no Uruguai para ter um maior conhecimento, um maior estudo das possibilidades do cannabis e também para que a gente perca a imagem que tem, porque a gente aqui agora sabe que é bom. O Paraguai ele trabalhou essa parte legislatória de uma maneira um pouco mais segura. Então, começando trazendo o cânhamo para expandir o mercado de grãos, que já é muito forte no Paraguai, já é um grande exportador de grãos, passando depois para a indústria alimentícia e, por conseguinte, daí entrando os canabinoides, trabalhando com essa parte industrial com CBD e THC. Eu sinto que a parte de educação, de um uso maior, do entendimento maior de que tudo que a planta pode proporcionar, existe ainda um caminho grande a ser avançado. Então, eu vejo que independente do país da América Latina, a informação e educação vai ser o principal, é o principal que tem que ser feito, com certeza. Quando a gente olha para países de fora, como Uruguai, como Espanha, países que a gente acha que são mais regulados, e por vezes são, a gente acredita que existem lá benefícios ou um conhecimento muito amplo do tema, que nem sempre é realidade, né? Na Espanha, por exemplo, os médicos não podem prescrever, eles não podem pôr em uma prescrição médica, paciente use determinado produto, até porque produtos medicinais ainda estão em vias de regulação. Agora, existem produtos à base de cannabis, produtos com CBD, que não são considerados medicinais naquele país e que o médico pode indicar, dizer, paciente, determinado produto você poderia comprar, mas pôr em uma prescrição pode pôr esse médico inclusive em apuros. Um fato, eu acho que é algo comum em todas as regulações do mundo, não basta regular, você precisa educar. O médico tem que saber até onde ele pode atuar com segurança, o paciente tem que saber o que ele pode comprar para não ser ludibriado. Nem todo produto está dentro dos critérios da Anvisa. Então, é muito importante que a gente aprenda e eduque o mercado. No Brasil, a disseminação do conhecimento sobre os tratamentos à base de cannabis medicinal ainda é muito escasso, tanto do lado dos pacientes quanto do lado dos médicos. Nas faculdades de medicina, não se ensina sobre o sistema endocannabinoide, sobre potenciais terapêuticos, os usos, as contraindicações, muito menos sobre dosagens. Isso tem mudado nos últimos anos e algumas faculdades já, de fato, ensinam um pouco sobre isso. Já é um ponto muito positivo. Por outro lado, do ponto de vista dos pacientes, você ainda tem muitos pacientes que desconhecem dos potenciais terapêuticos e são informados pelos próprios médicos durante a consulta, quando há uma indicação. Mas, por outro lado, você tem um grande número de pacientes que já chega com informação nos consultórios, com médicos que às vezes não sabem prescrever. Isso é um certo estímulo para os médicos buscarem conhecimento através de cursos, simpósios, de congressos, de artigos, e para aí sim poder dar o melhor tipo de tratamento para o seu paciente. É uma troca, uma via de mão dupla. No Brasil tem funcionado muito bem isso. Ainda tem muito pouco conhecimento, o tabu diminuiu muito, as pesquisas mostram que mais de 78% dos brasileiros são a favor do uso medicinal de cannabis, o que demonstra essa diminuição do preconceito, mas ainda tem um caminho muito longo para ser trilhado. E um super presente dessa visita ao Uruguai foi conhecer um casal de brasileiros, o Lucas e a Camila. Eles estão no Uruguai empreendendo. A gente pôde passar boa parte de um dia com eles, entendendo como que é o processo de cultivo, de plantação, de colheita, das fases da planta, de extração, e como eles têm feito isso no Uruguai, a razão pela qual eles foram para lá. E eu acho que a necessidade de Brasil e Uruguai darem as mãos nesse processo de avanço do setor de cannabis na América Latina é crucial. Eles falaram um pouquinho disso esse dia, que foi muito especial pra gente. Tudo que está acontecendo aqui vai acontecer no Brasil em algum momento, então é ganhar um pouco de tempo nessa curva de aprendizado e vir pra cá para aprender. Dentro da realidade que é o Uruguai hoje, que é basicamente exportar, é a gente se posicionar como uma empresa que tem capacidade de fornecer flores de qualidade para o mercado. Hoje é o que o Uruguai permite. E avançando na parte de industrialização, seguir aprendendo também a industrializar, transformar em produto.
Além disso, foi muito legal fazer essa visita, a gente conversou e encontrou brasileiros muito parceiros nessa visita, a galera do Cannabis Monitor estava lá com a gente, captando depoimentos, captando esse processo que eu acabei de falar e mostrar um pouquinho para vocês. Então, se vocês não conhecem a galera do Cannabis Monitor, @Cannabis Monitor, vai lá que eles também vão soltar um conteúdo bem legal sobre essa ida ao Uruguai. Mas agora, voltamos ao Brasil, voltamos para nossa realidade. Uma visita dessa, uma viagem dessa é bem importante para conhecer muita gente, para conectar, para trocar. Mas de volta à nossa realidade, a gente sabe dos desafios que a gente tem aqui. A Canalize hoje atinge um público que eu me orgulho muito de fazer parte desse movimento, e desde o começo o propósito da Canalize sempre foi democratizar acesso. Por quê? Porque eu lembro que em muitas análises que a gente fazia das pessoas que acessam a Canalize, né, a maioria das pessoas que acessam o site da Canalize acessam através de um celular, obviamente, mas através de iPhone. E isso foi uma reflexão muito rica, porque eu percebi que não só o acesso no sentido de produto e tratamento, ele é difícil no Brasil, de certa forma elitizado, o acesso à informação também. As pessoas que têm acesso a esse tipo de informação e buscam mais sobre isso também. E nesse processo de levar acesso, muitas pessoas batem na porta da Canalize e falam: beleza, eu li o e-book, eu li o texto, eu li a coluna, eu li o que vocês publicaram, show de bola esse post, mas agora eu quero o óleo, eu quero um tratamento, eu quero um produto à base de cannabis, eu quero me conectar com um médico que possa me ajudar nesse processo. E nesse processo todo de entender como que a gente poderia fazer parcerias ricas e fazer parte de algo que fosse realmente um ecossistema, onde a gente pudesse levar informação e educação acerca de cannabis e ao mesmo tempo conectar as pessoas interessadas com esse tratamento, sabendo que as pessoas podem ter uma vida melhor com isso, que a gente encontrou a Connect. Esse processo com a Connect foi incrível, porque desde o começo, nosso foco, a nossa missão, para onde a gente está indo, bateu e a gente falou: é aqui que a gente tem que ficar e é aqui que a gente tem que fazer essa ponte. Então eu queria convidar vocês que estão aqui assistindo até agora esse material, se você quer iniciar um tratamento com cannabis, se você quer conversar com um médico sobre isso, se você quer tirar dúvidas, aqui do Instagram, na bio, tem um canal exclusivo que você vai ver que é: putz, eu quero o atendimento, eu quero agendar minha consulta. Esse canal exclusivo vai te levar para um canal de comunicação do Grupo Connect, da qual a Canalize faz parte, e lá a gente vai ter o prazer de te acolher você, acolher seus familiares, acolher seus amigos, suas indicações, tirar as suas dúvidas, agendar uma consulta para você. E olha só, eu não sei se você sabia, mas 15, 16 e 17 de setembro de 2023, a Expo Cannabis chegou no Brasil. Pessoal da Canalize, bom, venho aqui comentar com vocês que teremos novidade em setembro de 2023. Nós vamos levar a primeira feira internacional da cannabis para o Brasil, a Expo Cannabis Brasil. A feira vai se realizar no São Paulo Expo, nos dias 15, 16 e 17 de setembro. Então, conto com vocês, a presença de vocês lá vai ser muito importante e um espaço para a gente discutir, aprofundar toda a discussão com relação à regulamentação no país. Agora eu quero fazer alguns convites para vocês. Primeiro é acompanhar o nosso site, canalize.com.br. Todos os dias a gente solta de 5 a 6 notícias por lá do universo canábico, tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. A gente tem um foco um pouco maior no universo medicinal e terapêutico. A gente acredita ainda num potencial gigantesco que não está sendo explorado, então a gente quer levar esse conhecimento ao extremo para conseguir furar as bolhas que a gente tem que furar e levar o conhecimento acerca de cannabis para o mundo. Então acompanhe a gente lá, leiam as nossas matérias, deem esses feedbacks pra gente do que vocês estão achando de lá. Mas mais do que isso, a gente tem alguns canais que podem ser que você não conheça tão bem assim. Além do Instagram aqui, que você deve estar assistindo esse vídeo, a gente também tem o nosso canal no YouTube. Por lá tem bastante conteúdo e muito conteúdo didático, fácil de compartilhar com as pessoas que não entendem muito ainda. E tem um outro canal também muito importante pra gente, que é o canal no Telegram. Lá a gente consegue interagir um pouco mais, esse é o primeiro ponto. Segundo, você recebe notificação de todas as matérias que saem, então você sempre fica atento às novidades do universo da cannabis para fins medicinais, terapêuticos e industriais principalmente. Beleza? Acompanhe a gente lá.